Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. A visão panorâmica aqui da igreja nessa noite está mais do que bonita, viu? Para a glória de Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo de número 17. Êxodo 13, a partir do versículo de número 17. Amém? Um amém muito fraco, eu acho que a grande maioria não encontrou. Amém. Então assim diz a poderosa palavra de Deus. Tem a RA, não? Pronto. Amém. Diz assim a palavra de Deus: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Espírito Santo de Deus, peço a Ti que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida e que o Senhor, de maneira graciosa, possa me usar como instrumento para a glória do Teu santo nome. Queridos, hoje eu gostaria de pregar o seguinte tema: a pedagogia do deserto. Quero fazer uso desse momento de introdução da mensagem para desmistificar alguns pensamentos errados com relação à questão do deserto. Primeira coisa, quando se fala em deserto na vida do crente, muitos entendem que ali há uma invertida do maligno na vida do crente. Quando fala de deserto na vida do crente, algumas pessoas pensam logo numa ação do inimigo, do diabo na vida do crente. Nós entendemos que isso é possível. O inimigo muitas vezes ele traz situações, o inimigo muitas vezes ataca a vida do crente de uma forma que o crente ele se vê num dado momento da sua vida em meio ao deserto. Isso é uma realidade. Mas nem toda vez que o crente passa pelo deserto é uma ação do diabo. Então eu já gostaria de desmistificar isso. Por quê? Porque muitas vezes o crente está passando pelo deserto, não pela uma ação do diabo, muitas vezes uma ação dele mesmo. Uma ação errada na vida do crente. Uma decisão tomada de forma fora do contexto de Deus. Isso pode levar o crente também a experimentar um deserto na sua vida. Então nós temos aí o inimigo que pode atacar o crente levando para essa experiência do deserto. Nós temos aqui o próprio crente que no momento de desobediência a Deus, ou uma tomada de decisão fora do contexto da palavra de Deus, ou da vontade de Deus, ele pode sim trazer, através dessa sua ação, trazer o próprio deserto para a sua própria vida. Mas em terceiro lugar, precisamos entender que muitas vezes o deserto chega até nós como um projeto de Deus para mim e para a sua vida. Queridos, não é fácil dizer isso,
Mas muitas vezes o deserto que passamos é um projeto de Deus para mim e para você. Aqui no versículo de número 18, você já pode ver aqui: porém Deus fez quem? Rodear pelo caminho de quê? Foi Deus, irmãos. Aqui não foi o diabo que levou o próprio povo de Deus a experimentar o deserto. Aí está nesse cenário de deserto. Foi o próprio Deus. Isso o Antigo Testamento. Quer ver no Novo Testamento? Mateus 4:1. Mateus 4:1. A seguir, foi quem? Levado por quem? Aonde? Para ser tentado pelo diabo. O próprio Senhor Jesus foi levado pelo Espírito. O Espírito com E maiúsculo fala de Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, levou Jesus Cristo ao deserto. Muitas vezes, querido, o deserto que passamos é o próprio Deus que nos leva ao deserto. Não é o diabo, não foi porque eu fiz uma ação errada, não, mas é um projeto de Deus para mim e para a sua vida. Deserto na vida do crente é faculdade de Deus. Quando Deus nos permite passar pelo deserto, queridos, é porque Deus ele quer nos ensinar algo. Até porque o tema da mensagem é a pedagogia do deserto. Pedagogia está ligada à questão do ensino, do aprendizado. Então, quando Deus nos permite passar pelo deserto, Deus ele quer que a gente aprenda alguma coisa. Deus quer que a gente saia desse deserto com mais maturidade espiritual. Deus ele quer que a gente saia desse deserto com algumas experiências que vão nos tornar mais arrojados na presença do Senhor e na obra de Deus. Então, deserto na vida do crente é faculdade de Deus, é lugar de ensino de Deus para a vida do crente. É lugar onde Deus leva o crente ali para ensinar, para instruir, para lapidar a vida do crente. Amém? Mas muitas pessoas, quando olham para o deserto, elas só veem um deserto como um lugar negativo. Muitas pessoas, quando olham para o deserto, só veem um deserto como um lugar de dor. Só veem um deserto como um lugar de solidão, de angústia, de frustração. Só vê um deserto como um lugar de escassez, como um lugar de morte. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer mudar a nossa visão. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos fazer entender, ou pelo menos ver o deserto por outro prisma, por outra ótica. O Espírito Santo, ele quer nos fazer entender e ver, olhar para o deserto e ver o deserto como um lugar de positividade também. Um lugar onde Deus opera. Um lugar onde Deus trata com o crente, um lugar onde Deus renova vidas, um lugar onde Deus faz coisas grandes na vida daquele que crê, na vida daquele que derrama o seu coração diante de Deus. Deserto na vida do crente não é lugar de negatividade, é um lugar de positividade, porque é um lugar que Deus opera. Irmão Ednardo, então me diga uma coisa. Quais são as experiências, quais são as coisas positivas que eu posso aprender com relação ao deserto, porque eu estou passando por um deserto incrível. O meu deserto não está fácil, meu irmão. A areia do meu deserto é muito escaldante, a coisa não está fácil. Já há alguns meses que eu estou passando por esse deserto. E aí, quais são as experiências que eu posso ter? Quais são as coisas positivas que eu posso aprender, que eu posso extrair, que eu posso obter na minha vida, nesse deserto no qual eu estou enfrentando? Primeira coisa, se você está na postura de um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, o deserto de Deus na tua vida não é lugar de solidão, é lugar para você desfrutar da presença de Deus durante a caminhada no deserto. Versículo de número 20 do texto, nosso texto. Diz aqui a palavra de Deus: o Senhor ia diante deles, diante do povo, durante o dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que andassem de dia e de noite. Eu escolhi essa tradução, agora no versículo 22, eu escolhi pregar nessa tradução por causa dessa palavra que vem agora no versículo 22, nunca. Isso aqui é um advérbio de frequência, né, na nossa gramática. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O povo estava no deserto, mas a Bíblia diz que nunca a coluna de fogo, a coluna de nuvem, não é a coluna de fogo, se apartou do povo. Coluna de nuvem, coluna de fogo, representa a presença de Deus, dia e noite, na caminhada do deserto ali com o povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando um deserto na tua vida, mas você está na postura de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, eu quero te dizer que você não está só nesse deserto. A presença de Deus é contigo nessa caminhada. E vai nessa tua força, mulher. Vai nessa tua força, homem. Porque a presença de Deus em meio a esse deserto, na tua vida, é que garante a tua vitória. É que garante o milagre de Deus em meio ao teu deserto. Você não está só. O teu deserto não significa solidão. O teu deserto significa companhia de Deus a cada momento, a cada passo, contigo. Ele é contigo na caminhada do deserto. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu preciso aprender com o deserto é que deserto é lugar onde é demonstrado as verdadeiras convicções que nós temos de Deus no nosso coração. Porque quando tudo está bem na nossa vida, é fácil dizer que ama a Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que Deus é tremendo, é bonito, que Deus é perfeito. Mas quando vem o deserto, a coisa pode mudar. E o deserto é como um espelho que vai refletir as reais motivações que eu tenho aqui, no meu coração, a respeito do meu Deus. Porque, como eu falei, quando tudo está bem, Deus é maravilhoso. E aí, será que eu consigo ver que esse Deus é maravilhoso em meio ao deserto? Quando tudo está bem, Deus é tremendo. Mas, será que quando eu estou passando por um momento de deserto, eu ainda consigo ver Deus como esse Deus que é tremendo? Quando o irmão está passando pelo deserto, que eu vou lá, dou uma palavra, irmão, confia em Deus, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai tirar você desse deserto. E eu, quando eu estou passando por um deserto, essa palavra serve para a minha vida? Será que eu creio que Deus vai mudar a minha sorte? Será que eu creio que Deus vai fazer a diferença? Será que eu creio que Deus vai me tirar desse deserto? Ou será que isso só serve para a vida do outro, mas não serve para a minha vida? Êxodo capítulo 14. A partir do versículo 10, Êxodo 14, a partir do 10, e diz assim: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos aqui no deserto. O povo, quando estava no Egito, sofrendo, clamou a Deus, porque entendia que Deus era o Deus que podia mudar a sorte deles. E Deus tirou eles de lá. E aí, quando o povo está aqui caminhando no deserto, que olha para trás e vê Faraó, o povo começa a temer, começa a murmurar. E aí o povo começa a se queixar aqui a Moisés, dizendo: Olha, por que você não tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto? Era melhor a gente ficar lá no Egito, servindo lá aos egípcios, do que morrermos aqui nesse deserto. Ou seja, o povo não entendia mais que o mesmo Deus que com mão poderosa os tirou lá do Egito, é o mesmo Deus que tem a mão poderosa para livrar eles daquela situação. O povo estava aqui através do sofrimento, através do deserto,
mostrando as reais convicções que eles tinham de Deus. Parece que o Deus que serviu há um tempo atrás para ministrar livramentos na vida dele, parece que esse mesmo Deus diminuiu o seu poder. Parece que esse mesmo Deus foi um Deus que morreu, foi um Deus que ficou com as mãos atadas e agora não pode fazer mais nada por eles. Parece que esse Deus, ele perdeu o poder, perdeu a eficácia de agir. Quantas vezes não acontece isso conosco também, irmãos? A gente passa por tantas situações que Deus nos livra, nos dá livramento, Deus nos dá vitória. E aí quando a gente passa por outro deserto, a gente esquece das grandes vitórias que o Senhor já nos deu no passado. E a gente esquece que esse mesmo Deus continua sendo o nosso Deus, o mesmo Deus na nossa vida, o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus que tem poder para operar grandes coisas na vida daquele que crê. Então o deserto, ele serve também para que sejam refletidas, não para Deus, porque Deus já sabe, conhece o nosso coração melhor do que a nós mesmos, mas para que a gente possa nos ver, que as convicções que nós temos do nosso Deus, muitas vezes só servem para os momentos de bonança. Mas quando chega o momento do deserto, tudo isso some. A gente começa a duvidar do poder de Deus. A gente parece que não crê num Deus que é grande, num Deus que é soberano, sobre tudo e sobre todos. A gente parece que esquece que o nosso Deus é o Deus dos deuses, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A gente esquece disso. Queridos, deserto na vida do crente é também lugar para desenvolver uma vida maior de oração. Não estou dizendo que o crente só deve orar no deserto, não. A vida do crente precisa ser vida de oração. Mas o deserto é uma oportunidade maior ainda, para ele intensificar, em meio a essa luta no deserto, ele intensificar uma vida de oração diante de Deus. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35. Marcos 1, 35. Aqui fala sobre Jesus. Aqui é Jesus, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar, o quê? Para fazer o quê? E ali orava. O deserto foi uma oportunidade mais ainda para o Senhor intensificar uma vida de oração. Deserto não é lugar para murmuração. Deserto na vida do crente é lugar para ele desenvolver uma maior vida de oração. Amém? O crente que ora no deserto, queridos, esse crente ele está sinalizando algumas coisas para as pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente está sinalizando para Deus algumas coisas. O crente que ora em meio ao deserto, ele está sinalizando para Deus que ele crê que o seu Deus é um Deus que pode mudar o quadro da sua vida. O crente que em meio ao deserto dobra os seus joelhos, com o rosto no pó, e clama ao seu Deus, ele está sinalizando para Deus que o deserto, por maior que seja, não é suficiente para arrancar do seu coração a certeza que ele tem, que o seu Deus é um Deus com ele, e quando Deus se levanta para operar, levanta para fazer o milagre, ele vai sair desse deserto, e a vitória de Deus vai florescer na sua vida. Um crente que ora em meio ao deserto, ele está sinalizando para Deus, que eu sou dependente do Senhor, na bonança, na fartura, mas eu sou dependente do Senhor na escassez. O deserto é lugar para Deus orar, é um lugar para Deus buscar a face do seu Senhor. Quando ele ora em meio ao deserto, ele está dizendo: o diabo, olha, eu quero te dizer que você não vai me derrotar em meio ao deserto, eu não vou sucumbir em meio
meio ao deserto, eu não vou naufragar em meio ao deserto, porque o deserto é o lugar onde, quando eu oro, eu vejo o meu Deus agir. Eu creio que Deus vai operar, eu creio que o milagre vai acontecer, eu creio que Deus vai me honrar, eu creio que a glória de Deus vai resplandecer na minha vida. O crente que ora em meio ao deserto, ele está dizendo para Deus: as pessoas podem ver a minha derrota, mas em Deus eu sou mais do que vencedor. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto aquele que não tem fé encara o deserto com murmuração, o crente que tem fé, ele encara o seu deserto com oração diante de Deus. Deserto, querido, na vida do crente, é lugar de festa. Êxodo capítulo de número 5. Êxodo capítulo de número 5. E versículo 1. Olha o que é que diz. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Moisés e Arão, eles foram até Faraó porque eles tinham um recado de Deus para Faraó. E o que foi que eles disseram? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí quem? Para o quê? Uma festa, para celebrar uma festa no deserto. Irmão, deserto na vida do crente não é lugar para murmuração, é lugar de celebração. Deus diz: olha, vem cá Arão, vem cá Moisés, olha, vocês têm que ir lá no Faraó e entregar um recado meu para eles. Vocês têm que chegar lá e dizer para eles o seguinte: olha, o Deus de Israel tem um recado para você, Faraó. Você precisa deixar o povo de Israel, o povo de Deus, sair. Porque Deus tem um propósito com essa saída. E o propósito é que esse povo, ele, ao chegar no deserto, ele celebre uma festa ao Deus de Israel. Crente, mulher, homem, você que está passando por um momento de deserto na tua vida, o teu deserto é lugar de você celebrar uma festa a Deus. Mas talvez você está trocando a celebração pela murmuração. Você está fazendo o contrário. Muitas pessoas entendem que o deserto na sua vida é lugar de festa, é lugar de celebração. É por isso que muitas pessoas dizem que o crente é doido, o crente é maluco, porque a irmãzinha lá, passando por uma peleja grande, a irmãzinha passando por uma dificuldade enorme, ela está lá varrendo a casa, ela está lá cuidando da casa, adorando a Deus, louvando a Deus, em meio ao deserto. Aí as pessoas passam, não entendem, dizem: essa mulher é doida, como é que ela está passando por uma luta grande dessa, mas está aí, em meio a esse deserto, festejando, adorando a Deus, porque ela entende que Deus está permitindo ela passar pelo deserto, é porque Deus quer que ela celebre uma festa a Deus em meio ao deserto. Irmão, quais são as motivações que nós temos para celebrar uma festa a Deus em meio ao nosso deserto? A primeira motivação que o crente, eu e você, temos para celebrar uma festa ao nosso Deus em meio ao nosso deserto, está em Êxodo 16:10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Arão, ele estava ministrando ao povo de Israel. O cenário era de deserto, eles estavam no deserto, mas quando aquele povo fez assim, uma visão panorâmica do deserto, do cenário no qual eles estavam inseridos,
Sabe o que foi que eles viram? Eles viram a glória do Senhor na nuvem ali no deserto. Que o Espírito Santo de Deus abra a minha visão e a tua visão, meu irmão, para que em meio aos desertos da vida, a gente possa fazer uma visão panorâmica. E ali, ao invés de contemplar só dor, e ali, ao invés de contemplar só escassez, e ali, ao invés de contemplar só sofrimento, só angústia, só frustração, a gente possa contemplar a glória do Senhor em meio ao nosso deserto. Sabe por que muitos crentes morrem em meio ao seu deserto? Porque eles não contemplam a glória do seu Deus em meio ao deserto. Eles só contemplam o que as pessoas dizem. Eles só contemplam os pensamentos contrários. Eles só contemplam as suas dificuldades, mas não contemplam a glória de Deus que está ali. Que o Espírito Santo possa abrir a nossa visão, irmãos, para que em meio aos nossos desertos, a gente possa, com sabedoria do alto, com visão vindo do trono de Deus para mim e para a sua vida, a gente possa olhar para o nosso deserto, e ao invés de ver somente negatividade, a gente possa ver ali o positivo. Qual? A glória de Deus sinalizando para nós ali no deserto. Glória de Deus em meio ao deserto, ela diz muitas coisas, irmãos. Glória de Deus em meio ao deserto, primeira coisa, diz que Deus está com você. Glória de Deus em meio ao deserto sinaliza que o Deus que está com você é o Deus que está trabalhando para providenciar uma saída para você desse deserto. Glória em meio ao deserto é Deus sinalizando que vai dar certo para a minha vida e para a sua vida. Glória em meio ao deserto é Deus sinalizando: meu filho, minha filha, aguenta mais um pouquinho, porque eu estou chegando com um milagre na tua vida. Glória de Deus em meio ao deserto é Deus dizendo: aguenta firme, aguenta aí, aguenta firme, porque o Deus da providência é contigo. Você não vai morrer no deserto. Esse deserto não é lugar de morte, é o lugar de você experimentar mais e mais na minha glória na tua vida. É de força em força, de fé em fé, de glória em glória, de poder em poder e de vitória em vitória. Deserto é lugar de você contemplar a glória de Deus. Por isso que o crente tem que celebrar uma festa ao seu Deus em meio ao deserto. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Outra coisa, outra razão, outro motivo que nós temos para contemplar, aliás, para celebrar uma festa ao nosso Deus em meio ao nosso deserto, queridos, é porque deserto é lugar do impossível de Deus acontecer em nossas vidas. Êxodo 15, a partir do 22, olha o que aqui diz a palavra de Deus. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Irmão, você sabe o que é estar no deserto? Caminhar no deserto 3 dias e não encontrar água. O deserto em si já provoca sede. E você com sede, caminhar no deserto 3 dias e não encontrar água, isso é desgastante. Isso é terrível. Versículo 23. Afinal chegaram a Mara. O povo chegou ali e se alegrou. O povo disse: pronto, agora tem água, agora vamos saciar a nossa sede aqui. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se de Mara. Mara significa amargo. Então o povo se animou, e o povo correu para a água. A Bíblia não diz, estou aqui conjecturando. O povo correu para a água, animado. Eu estou escutando aqui até aqueles gritos. Se fosse cearense, sem aqueles gritos. Correram para a água, e aí quando pegaram aquela água e foram beber, irmão, não dava, água amarga demais. E aí no 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? No 25, então Moisés clamou ao Senhor,
e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. O milagre aconteceu. Deserto é lugar do impossível de Deus acontecer na vida do povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Deserto é lugar do milagre de Deus acontecer na tua vida, povo de Deus. Agora, veja que a água ninguém podia beber porque era amarga demais. Mas Deus operou um milagre ali. Deus fez uma mudança ali. A água que era amarga se tornou água doce. Talvez no teu deserto, teu momento de deserto, você só tem se deparado com águas amargas. Mas eu quero te dizer, eu não mando na agenda de Deus, mas quem sabe, hoje não é o dia que Deus marcou na sua agenda para transformar as tuas águas amargas em águas doces nessa noite, no nome do Senhor. Se o Senhor quiser operar, Ele tem liberdade, se você der claro, para Ele operar na tua vida. Agora, aprenda outra coisa. Além de entender que deserto é lugar de ver o impossível de Deus acontecer, para que as coisas no meu deserto mudem, vai depender da atitude que eu adotar diante de Deus em meio ao meu deserto. Você quer ver isso? Versículo 24. Nós temos duas atitudes aqui. Primeiro no versículo 24. Mesmo texto. No versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O povo estava com sede. Moisés estava no mesmo barco, estava liderando o povo, estava com sede também. Mas qual foi a atitude do povo? Em meio ao deserto, foi murmurar. O povo queria ver o problema sendo solucionado. O povo queria ver o milagre acontecer. Mas a atitude do povo foi murmurar. E aí, quando o povo murmurou, o milagre aconteceu? Não. O povo continuou com sede. O povo continuou frustrado, cansado. A coisa não mudou. Sabe por que a coisa não muda no deserto da tua vida? Porque você só sabe murmurar. Enquanto você estiver murmurando, o milagre de Deus não chega. Enquanto você estiver murmurando, a coisa não acontece. Enquanto você estiver murmurando, Deus não vai mudar o quadro. Enquanto você, em meio ao teu deserto, estiver apenas murmurando, uma nova história não vai acontecer na tua vida. Agora veja a postura de Moisés, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor. E aí, quando ele clamou ao Senhor, o que foi que aconteceu? E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Sabe quando foi que o contexto do deserto foi mudado? Sabe quando foi que o milagre aconteceu? Quando Moisés clamou ao Senhor. Sabe quando é que o milagre de Deus vai florescer no meio ao teu deserto, mulher? Homem, sabe quando é que o milagre de Deus vai florescer no teu deserto? Quando você fizer como Moisés, quando você clamar ao teu Deus. E quando você clamar ao teu Deus, eu não sei o que é que Deus vai te mostrar. Para Moisés foi uma árvore. Para você eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que se você em meio ao teu deserto trocar a murmuração pelo clamor, clamar a Deus, clamar com fé, clamar com a vida diante do Senhor, eu quero te dizer que o teu deserto, as águas do teu deserto vão ser transformadas em água doce. O milagre vai acontecer, algo novo de Deus vai florescer, o impossível de Deus vai acontecer, porque quando o povo de Deus clama a Ele, Ele vem em socorro ao povo, Ele vem com as mãos estendidas para operar um milagre na vida do povo. Isso não depende se o povo está no deserto ou não. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir o operar de Deus. Agora você precisa trocar a murmuração pela uma vida de clamor a Deus em meio ao teu deserto. A amada igreja está entendendo? Louvado seja Deus. Então, queridos, o povo estava com sede, Moisés, do mesmo jeito. Mas o povo só sabia murmurar.
Uma das coisas que acontece quando o povo está passando pelo deserto é que, ao invés de o povo correr mais para Deus, o povo se afasta de Deus. Ao invés de o povo buscar mais a presença do Senhor, orar mais, estar mais perto de Deus, correr mais para os pés do Senhor, o povo se chateia com Deus e se distancia do seu Deus. Irmãos, se com Deus a coisa não está fácil, imagine se você se distanciar dele. Irmão, se com Deus a coisa muitas vezes não é fácil, imagine se você diminuir a tua vida de oração, imagine se você diminuir a tua vida de leitura da palavra, de consagração, de busca pela face do teu Deus. Será que isso vai trazer solução para a sua vida? De maneira alguma. O povo murmurou. Murmuração simboliza afastamento de Deus, irmãos. Porque quem realmente está na presença do Senhor não vai murmurar de Deus. Porque a murmuração está dizendo que eu não acredito em Deus, não acredito que Ele vai mudar a minha sorte. A murmuração simboliza isso diante de Deus. Então o povo, ele murmurou. E aí a coisa não mudou nada. E se mudar, muda para pior. Mas quando Moisés clamou, Deus operou o milagre. Deus fez a diferença. Deus mudou o quadro ali em meio ao deserto. É isso que vai acontecer com a sua vida, irmão. É isso que vai acontecer com a sua vida, minha querida irmã. Quando você clamar ao Deus vivo, em meio ao teu deserto, eu quero te dizer que algo de Deus vai florescer em meio ao teu deserto. Eu quero te dizer que a coisa não vai permanecer do mesmo jeito. Porque quando o povo murmurou, a coisa ficou do mesmo jeito. Mas quando Moisés clamou ao Senhor, a coisa mudou. Deus operou. Deus realizou o milagre. Quando você clamar, Deus vai fazer algo por você. O contexto vai ser mudado. Eu não vou dizer que vai ser hoje, amanhã ou depois da manhã, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Mas o que eu posso dizer é que eu creio que o mesmo Deus que mudou a sorte do povo aqui nesse contexto de Êxodo, é o mesmo Deus vivo, eficaz, poderoso, sobrenatural, que tem poder de mudar a tua sorte em meio ao teu deserto, se você clamar a Ele. É o mesmo Deus. Agora você precisa clamar a esse Deus. Sabe qual é a outra motivação que nós temos para celebrar uma grande festa ao nosso Deus em meio ao nosso deserto? É porque o nosso Deus, Ele usa o deserto como palco para realizar grandes vitórias sobre os nossos inimigos. Êxodo 14. Êxodo 14. A partir do versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão aqui quando eles estão passando pelo meio do mar. E aí o faraó vinha com seu exército lá atrás do povo. E aí o Senhor disse para Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, veja só, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Foi o Senhor. E o que aconteceu mais? E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, ou seja, ficou vivo. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia
da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Foi exatamente no deserto. O povo ainda estava no cenário do deserto, o Mar Vermelho fica ali fronteira, e aí o povo começou a caminhar em meio ao deserto, pelo poder de Deus, e aí o povo estava caminhando a pé enxuto em meio ao deserto, mas quando o povo olhou para trás, vinha lá o exército de Faraó, perseguindo o povo. Agora uma covardia muito grande, um exército preparado para a guerra, um exército com armas, povo de Deus não tinha experiência de guerra, povo de Deus não tinha nenhum canivete. Como é que ia lutar contra um exército desse? É mesmo que colocar a Pacatuba para lutar contra os Estados Unidos. Escapa nenhum. É essa a ideia. Só que a maior arma eles tinham, que era o Deus forte e poderoso. Para Faraó, eu já posso, aqui entrando um pouco na mente de Faraó, eu já posso ver aquele homem contando com a vitória. A vitória já é garantida. Nosso exército vai devorar esse povo aí. O povo não tem experiência de guerra, o povo está cansado, esse povo não tem arma. Ora, mas vamos arrasar. E Deus diz, olha, estende a mão sobre o mar, Moisés, porque o mar vai voltar o curso, as suas águas vão voltar ao curso normal. E Moisés orou, e na manhã seguinte as águas voltaram ao curso normal, e deram com grande poder sobre o exército de Faraó, e todos morreram ali, foram vistos ali, tudo na praia, tudo mortos. E aí Israel viu o grande poder do seu Deus. Mais uma vez, eles viram o grande poder do seu Deus em prol de suas vidas. Uma coisa que eu acho interessante, que o mesmo caminho que Deus abriu para o povo passar e seguir rumo à terra prometida, foi o mesmo caminho que o inimigo entrou em meio ao mar. Sabe o que é isso que eu vejo? Que o inimigo está totalmente enganado. Ele acha que o mesmo caminho que Deus abre para o povo ter vitória, é o mesmo caminho que ele vai entrar e conseguir êxito nos seus projetos. Deus abriu o caminho para o povo dele, não foi para o exército inimigo. O povo passou, mas o exército inimigo naufragou, morreu, foi derrotado ali. Por isso, meu irmão, os caminhos que Deus tem aberto para ti em meio ao teu deserto, não te preocupa, são caminhos de vitória, você vai chegar do outro lado. E todo aquele que perseguir você, entrando por esse caminho, vai ser devorado em meio a esse caminho. Pois esse caminho foi aberto por Deus para a tua vida, para a tua vitória, para o teu sucesso, para o teu progresso, para o teu êxito. E o inimigo vai quebrar a cara, porque a vitória é tua e não do inimigo. Então o povo viu ali que o deserto foi o lugar onde Deus os fez triunfar sobre os seus inimigos. E eu quero te dizer, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que é exatamente em meio a esse teu deserto, homem. É exatamente em meio a esse teu deserto, mulher, que Deus vai fazer você triunfar sobre os teus inimigos. Sabe aqueles inimigos que estão ali no arquibancada, torcendo para ver a tua derrota? Esses inimigos vão cair por terra, porque o que eles vão contemplar é a vitória tua, que Deus vai operar na tua vida sobre eles. Todo projeto do inimigo, para ver a tua derrota em meio ao teu deserto, todo levante das trevas, para ver você cair em meio ao teu deserto, toda ação do mal, que se levanta, para ver o teu casamento quebrar, a tua família ser destruída, em meio a esse deserto, eu quero te dizer que são projetos falidos, porque o projeto de Deus para a tua vida é a tua vitória em meio ao teu deserto sobre os teus inimigos. Aguenta mais um pouquinho, mantenha a tua fé em Deus, continua andando dentro das fronteiras da palavra de Deus. Por quê, meu irmão? Porque grande será a tua vitória sobre os teus inimigos. Eles vão querer te perseguir,
Eles vão querer adentrar nos lugares onde você está, nos lugares que Deus abrir, as portas que Deus abrir, os caminhos que Deus abrir para você. Ele vai querer entrar também para te perseguir, ele vai querer fazer um levante contra a tua vida. Mas eu quero te dizer que, embora ele esteja pensando que ele já é vitorioso sobre ti, ele está redondamente enganado, porque a única vitória que eu posso contemplar hoje, no poder do Espírito Santo, numa visão espiritual, é a vitória de Deus sobre a tua vida. Deus não tirou você do mundo para você morrer em meio ao teu deserto. Deus não tirou você lá do Egito, do mundo de orgia, do mundo de drogas, do mundo de pecado, de prostituição, para você morrer em teu deserto. Não, eu quero te dizer que o objetivo de Deus é que você vai atravessar esse deserto a pé enxuto. Você vai caminhar em meio a esse deserto, mas você vai chegar do outro lado sim. E aí o que Deus tem para ti é Canaã, uma terra que mana leite e mel. E eu quero te dizer que o inimigo, ele já é derrotado, porque na cruz do Calvário já foi selado a tua vitória. Igreja Evangélica Sem Fronteiras, o sangue de Jesus que foi derramado na tua vida é um sangue que te faz mais do que vencedor em meio ao teu deserto. O inimigo já caiu por terra, as hostes do mal já caíram por terra, os cavaleiros de Satanás já foram derrotados, e os anjos de Deus estão aí para erguer a tua vitória, para erguer o teu troféu. Há tronos para você, há vitórias para você, há coroas de vitória para a tua vida. Deus é contigo, continua forte, é de força em força, é de fé em fé. Eu quero te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se segura aí, meu irmão, se segura aí, minha irmã, não solta o teu Jesus, não pula do barco, porque esse Jesus que está no barco, no momento certo, ele vai erguer a sua voz, vai repreender a tempestade e vai se fazer bonança na tua vida. Tem milagres, tem bênção, tem vitória, tem algo de Deus para a tua vida. A vitória é tua. O inimigo já perdeu a batalha, e o teu general de guerra está te dizendo que a vitória é tua, meu filho, a vitória é tua, meu filho. Igreja, se mantenha firme, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmão, não se preocupe não, o coração está bom, viu? O coração está bom. Louvado seja Deus. Nem cansaço eu estou sentindo. Quando eu cheguei eu cansava até para falar, até para comer. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom, meu irmão. E fiel. E fiel, embora que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade, ela faz parte do caráter de Deus. Ela não pode sair, esse item chamado fidelidade, ele não pode sair do caráter de Deus, é algo inerente ao caráter de Deus. Esse Deus que é fiel, é um Deus que não te abandona. Eu quero deixar só um versículo, para finalizar, pastor pode vir. Já vou deixar só um versículo, Salmo 27, versículo 10. Salmos de número 27. Porque se meu pai, essa é uma certeza do salmista, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aqueles que foram levantados por Deus para te proteger, que é teu pai e tua mãe, mesmo que eles iam falhar nos seus ofícios, na sua função, eu quero dizer que Deus não vai falhar com você. Ele não vai desamparar você em meio ao deserto. Ele não vai virar as costas para você. Agora o que você precisa é manter a calma. Paciência, irmãos. Paciência. Irmão, eu tenho orado tanto e Deus não escuta. Paciência. Porque o teu Deus em silêncio, Ele está trabalhando. E no momento certo você vai ver a grande vitória de Deus em meio ao teu deserto. Pastor Flávio.